E bora relembrar aqui no vídeo de hoje alguns casais infantos juvenis das novelas, né, exibidas pelo SBT, tanto as novelas estrangeiras quanto as novelas nacionais, que a gente assistia e ficava encantadinha. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aldine e sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal. Bora falar de novela? Tem aquele público que gosta e tem aquele público que não quer ver de jeito nenhum esse tema sendo abordado em uma novela infanto-juvenil. Mas, verdade seja dita, esse tipo de coisa acontece frequentemente na família brasileira, gente. Quem é que nunca ficou encantadinho, apaixonadinho quando era mais novinho, gente? Acontece isso muito. A diferença é que você tem que ter aquela boa conversinha entre o seu pai, entre a sua mãe, para que possa ser evitado alguns problemas no futuro. Quando esse tipo de tema é abordado dentro de uma novela infanto-juvenil, tem que ter todo aquele cuidado, gente. Mas eu vou falar para vocês, gente. As novelas antigas do SBT, principalmente do SBT, as novelas infantis, era... Gente, nem pareciam que eram crianças, nem pareciam. Hoje em dia, acho que por conta do Ministério Público que anda batendo sempre de frente com o SBT, muitas coisas foram mudando. Tanto que os beijinhos, as bitoquinhas de antigamente, né, dos casais pré-adolescentes da novela, era coisa de adulto, parecia adulto, né? Atualmente você assiste e você vê que são só pré-adolescentes mesmo. Uma coisinha bem singela, bem simplesinha, nada vulgar. Vou começar aqui pela Daniela e pelo Martim, lá da novela O Diário de Daniela, de 1998, mas que foi exibida aqui no Brasil lá por volta dos anos 2000, 2001, que estava praticamente cobrindo, né, as férias da novela Chiquititas, naquela época. Casalzinho que eu curtia bastante nas novelas, inevitavelmente, quando eu tava vendo, eu já tava lá, né, encantadinho por eles dois. Eu amava o tipo de amizade deles e quando a amizade começa a virar outra coisa. Gente, quando eu lembro das cenas de ciúme do Martim com a Daniela, gente, eu ficava, gente, desse tamanhozinho, ainda cheirando a leite com ciúme, meu Deus. Mas eu achava super fofo, pelo menos pra época, né? E quem acompanhou a trajetória da Daniela Lujan no SBT sabe que ela tinha aquela, né, aquela coisa assim. Ela e o Martim era tipo o casal Senhor e Senhora Smith lá do México, gente. Porque toda novela queria enfiar eles dois. Porque eles tinham uma química assim, louca naquela época. Eles ficavam muito bem juntos. Como acontece com muitas novelas infanto-juvenis bem antigas lá da Televisa, sempre termina com aquele show lá no Estádio Azteca, né, gente? E nessa novela teve isso, e o Martim foi lá, pediu a Daniela em namoro. Ai, gente. Ai, gente, assim, eles eram muito novinhos, mas quando tinha cena deles dois juntos, dele se declarando pra ela, né, que gostava dela, e ela gostava dele, gente, eu achava fofo demais. Ai, meu Deus, que coisa nostálgica. Pelo menos pra mim e pra você. Outro casal que eu não poderia deixar de citar aqui na minha listinha é a Chofes e o Alcachofra da novela Alegrifes e Rabuços. Como eu amava esse casal, gente. E eles eram aquele típico casal que não conseguiam confessar o que sentiu pelo outro, sabe? Tete a tete. É claro que teve aquela cena que ela meio que se declara pra ele, mas não adiantava nada, gente. Ele não enxergava, ele não escutava, não sentia o toque. O trem tava feio, não adiantava muito. E até o último capítulo, a gente lá esperando a tal da declaração, esperando isso e aquilo, não aconteceu não, viu, gente? É claro que ela escreveu que eu gosto de você, não sei o que lá, mas rolou aquele negócio. Ah, será que ele recebeu? Ah, será que não sei o que lá? Gente... Pensa, gente, um casal infanto-juvenil me fazendo de trouxa, me enrolando. Porque a gente achava que é só casal adulto que enrola, né? Mas os infanto-juvenis também enrolam muito a gente. Mas enfim, era um casal que eu amava de paixão, que eu acompanhava essa novela todos os dias aqui em casa com os meus pais. E eu amava eles dois. Não, só pra vocês terem uma ideia do tanto que eu curti essa novela, que eu curti esse casalzinho, na época que eu assisti essa novela, que eu acompanhava essa novela, começou a chegar os computadores lá no meu colégio. Porque assim, a internet no Brasil já tinha chegado, né? Mas você sabe como é que é, né, gente? Aos pouquinhos que as pessoas vão conseguindo ter acesso a isso, acesso àquilo. No meu colégio, quando começaram a colocar computadores, gente... Demorou, mas quando apareceu, gente, a primeira coisa que eu fui pesquisar na internet quando a gente conseguiu acessar o laboratório de informática do colégio foi o site da ESMA, naquela época, né, esma.com. E eu ficava pesquisando coisas dessa novela. E quando eu pesquisei o nome dos atores dessa novela, e eu vi lá, né, a Maria Chacon, e depois vi o Miguel Martínez, que é o Alcachofra, e eu fiquei assim, ai, gente, que nome lindo. Gente, ele era meu crush quando eu era mais novinha.
Eu gostava bastante dele. Já nessa época que eu conheci Miguel Martínez, eu já gostei desse nome. O nome do meu filho é Miguel, tanto por conta desse ator, mas também por conta do Alfonso Herrera, que ele fazia o Miguel na novela Rebelde. Eu já gostava desse nome. Tive o filho e falei, vou colocar o nome do meu filho de Miguel porque eu amo esse nome. E é claro que outro casal que não poderia faltar aqui na minha lista é a Alex e o Danilo da novela Poucas Pulgas. Eu amava demais esse casal, gente. Eu gostei muito de como a amizade deles foram construída. E a gente sabe que a amizade uma hora vira outra coisa. E o legal é que esse casal ele conseguiu, sabe, um falar pro outro que gostava do outro. E foi aquele casal infanto-juvenil que teve bitoquinha. Então, tipo assim, a gente já gostava do casal e tava esperando a famosa bitoquinha. A gente conseguiu ter ela lá no último capítulo da novela. Infelizmente, o Santiago Mirabete, que era quem vivia o Danilo, ele sumiu da TV. Mas a Natasha do Peron, a gente ainda consegue ver ela em algumas novelas. Se eu não estiver enganada, a última novela dela que foi exibida no SBT foi a novela Que Pobres Tão Ricos. Vocês se lembram aí, né? Sabe que tem muitas outras novelas que ela fez participação, mas infelizmente não são todas que são exibidas no SBT. Mas eu curtia, gostava bastante de acompanhar essa novela quando tinha a Alex, quando tinha o Danilo, quando tinha o cachorro. Mas, gente, eu amo quando tem bichinho nas novelas. Adoro. Então, mas eu amava ele de paixão. Com certeza você que acompanha as novelas do SBT ainda se lembra desse casal, não é verdade? Gente, eu amava demais. Além de gostar do casal, eu também era apaixonada pelo tema, né, do casal. Toda vez que tocava a musiquinha deles dois, eu ficava lá. Ai, gente, eu tenho, é claro, essa música na minha playlist, gente, porque sou vida louca e tenho várias músicas das novelas antigonas, né, infantis do SBT. E outro casal aqui da minha lista é a Mariana e o Joaquim da novela Cúmplices de um Resgate. Mas eu tenho que confessar pra vocês que eu fiquei um pouco frustrada com o casal em si. Porque assim, quando houve a troca de atrizes, né, que saiu a Belinda e entrou a Daniela Lohan, pra mim, tanto faz como tanto fez, né? Não tinha problema nenhum pra mim, até porque eu curtia o trabalho das duas atrizes. Mas eu confesso pra vocês que em relação ao casal Joaquim e Mariana, eu gostava bem mais quando era com a Belinda, gente. Tanto que eu fiquei até frustrada quando ele conseguiu, enfim, se declarar pra Mariana e rolou toda aquela coisa lá em cima do caminhão, né? Aquele monte, aquela muvuca de pessoas e tudo mais. Uma coisa que eu não curti bastante, porque ele podia ter feito isso, né, em um lugar mais, assim, apropriado, né? É claro que às vezes a pessoa tenta fazer isso, mas acaba sendo interrompido por algum personagem. Então, de uma forma geral, eu fiquei um pouco frustrada com o casal que acabou, né? É porque, assim, quando há essa bagunça toda nos bastidores e essa troca, sei lá, parece que a história fica meio perdida, assim, no ar do casal. Mas quando ainda a Belinda estava na novela e tinha aqueles momentos fofos entre ela e o Fabian Chaves, que era quem fazia o Joaquim, que também era outro dos meus crushes, quando eu era mais novinha, gente, eu tinha muitos crushes quando eu era criança, né? Fazer o quê? Assim, da fase mais crush, assim, das novelas infantis, porque eu tenho meus crushes das novelas adultas e também tenho os meus crushes das novelas infanto-juvenis. Mas enfim, eu amava demais, bastante quando tinha a cena deles dois, aquelas trocas de olhares, aquele jeitinho, gente, como eu amava. E é sério, gente, eu fiquei muito frustrada com o casal que, né... É claro que quando o SBT resolveu fazer o remake dessa novela, enfim, tiveram, assim, uma cena decente entre a Manuela e o Joaquim, né? Porque agora era a Manuela e Joaquim, que quem interpretava era o João Guilherme e a Larissa Manoela. Teve a cena, né, dele tentando se declarar e não tava conseguindo, até que ele consegue. E quando ele consegue, é aquele momento assim, bem... Não tem aquela muvuca toda que teve na novela mexicana, um ponto positivo para a versão brasileira. E também teve a bitoquinha tão esperada. É claro que foi uma coisa bem seca, até porque, né, gente, não precisa ser uma coisa toda, né, melosona, porque eles são, né, pré-adolescentes, são adolescentes. Nem lembro, né, quantos anos que a Manuela tinha nessa novela, mas ela já era adolescente, os dois já eram adolescentes. Mas pelo menos teve bitoquinha, o que é uma coisa muito boa. A gente sabe que na vida real, a Larissa Manoela e o João Guilherme tiveram um relacionamento. Infelizmente, eles não estão mais juntos, mas eles tiveram. Acho até que foi meio que uma ajuda por marketing da novela, porque a gente sabe que quando o casalzinho da novela se relaciona na vida real, acaba dando aquele... impulsionando ainda mais a novela. E a gente sabe que Larissa Manoela teve muitos... Falando nisso, gente, é uma questão bem interessante, porque
que eu tenho que falar aqui nesse vídeo, porque a Larissa Manoela, ela começou a namorar muito novinha também, gente. E é aquela coisa, ela teve o acompanhamento dos pais dela. Você lembra que eu falei pra vocês no começo do vídeo? Que tem que ter aquela conversa com os pais sobre isso e aquilo. Então a Larissa, ela tinha isso com os pais dela. Porque se eu não estiver enganada, eu acho que quando ela tava começando ainda a despontar, né, na televisão e tudo mais, ela já tinha um namoradinho. Eu acho que ela começou a namorar com uns 11 anos de idade, se eu não estiver enganada. Aí, quando ela entrou na novela, quando ela começou a fazer novela no SBT, e depois ela fez aquela novela de bastante sucesso, que foi Carrossel, porque ela já tinha feito uma antes, mas, assim, de sucesso mesmo, que despontou ela, foi Carrossel. E ela também namorou, né, com Tomás Costa nessa novela, que ele fazia o Daniel. E depois disso ela namorou com o Matheus Chequela, ela namorou com o João Guilherme, namorou com o Léo Cidade. Se não me engano, o Léo Cidade foi o último que também ela já terminou com ele. Acho que ela tá solteira atualmente. Mas ela começou essa vida romântica dela, os romances dela, bem novinha, gente. E ela teve todo aquele acompanhamento, né, dos pais dela. Estavam lá de olho, aconselhando, falando isso e aquilo, pra não dar B.O. no final, né, gente? Então, é isso que eu falo pra vocês. Quando tem conversa com os pais, não adianta ficar proibindo, gente. Tem que conversar, ó, não pode fazer isso e aquilo, porque senão pode acontecer isso e aquilo. Tem que orientar bem os seus filhos para evitar qualquer tipo de problemas futuros, não é verdade? É claro que se a gente for parar para pensar, essa vida amorosa dela muito movimentada desde novinha não é uma coisa muito bem vista pela sociedade. Mas é aquela coisa, gente, é a vida dela e se os pais dela, né, se o pai e a mãe dela não falam nada, quem somos nós para dizer alguma coisa, não é verdade? Ela não tá fazendo nada de errado, ela tá aproveitando a vida dela, né? Enquanto ela tá nova, tá aproveitando isso e aquilo, então, enfim, tá tudo certo. Mas voltando aqui pro nosso casal Mariana e Joaquim da novela Cúmplices de um Resgate, eu curtia mais, né? Bem mais o Joaquim e a Mariana da versão mexicana, mas só quando tava a Belinda, tá? Depois que entrou a Daniela Lohan, eu já não curti o Fabian Chaves com a Daniela Lohan. Mas se tratando da versão brasileira, eu tenho que confessar pra vocês que não era um casal que eu, né, que eu ficava fascinada, louca, shippando, não, viu, gente? Eu acredito que eu acho que eu curtia bem mais a Isabela com o Theo. Alguém mais aí? Não, pessoal, esse próximo casal aqui, se eu não colocasse ele na minha lista, eu não seria eu mesma, porque, ai, como eu fiquei apaixonadinha nesses dois, que era a Luciana e o Batista, da novela Chiquititas 2000, que foi exibida no SBT entre 2007 e 2008. É claro que nessa novela tinha esse casal, a Luciana e o Batista, mas também tinha um outro casal, que era o Felipe e a Camila, mas eu gostava bem mais, eu shippava bem mais a Luciana com o Batista. Mas e você aí que tá me assistindo, acompanhou essa versão que foi exibida no SBT entre 2007 e 2008? Você gostava de qual casal? Do Batista mais a Luciana ou da Camila mais o Felipe? E além de gostar desse casal lindo, fofo e maravilhoso, eu também era uma daquelas que amava a música deles dois. Eu achava muito fofinha, gente. Ai, meu Deus do céu, como eu sou brega. O que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo sobre as bitoquinhas que são trocadas pelos casais infantos juvenis da novela. Então, gente, eu falei pra vocês, né, que as novelas antigas, as bitoquinhas eram mais assim... As bitoquinhas de hoje já não são mais as mesmas. E era esse casal, gente. Esse casal dava umas bitoquinhas bem... parecia adulto. A gente fica assistindo esse tipo de coisa, a gente fica chocada, gente. A gente fica chocada, porque pra época, né? Só que naquela época não tinha tanto mimimi como tem hoje, né? Falei anteriormente da versão Chiquititas lá da Argentina, e é claro que eu vou citar a versão brasileira, né, gente? Afinal de contas, eu também tinha os meus chips que eu amava nessa versão mais atualizada. A novela Chiquititas foi exibida no SBT de 2013 até 2015, né? Contabilizando 545 capítulos, mas a gente sabe que a maioria é só enrolação, é muito clipe, é muita encheção de linguiça. Mas enfim, tinha os nossos casaizinhos que com certeza muitas pessoas que chegaram a acompanhar essa novela tinham seus preferidos. E no meu vídeo de hoje eu vou colocar quem, gente? Quem? A Pata e o Duda. Afinal de contas, eu era apaixonada nesses dois. E a Julia Oliver e o Felipe Bragança nessa novela, pra mim, era tudo. Coisa engraçada, gente, porque quando essa novela Chiquititas começou, eu não tava muito interessada nela não, viu? Não tava acontecendo nada assim que eu ficasse, nossa, eu tenho que assistir. Não, eu estava assistindo mesmo só pra matar o tempo. Colocava lá no canal, legal, né? Aí quando começaram as cenas, né, que ele entrava na novela
e começava aquele desentendimento, aquela briga, aquelas discussões entre ele e a Pata na novela, aí eu já fiquei assim, epa, peraí, estão brigando muito, vai acontecer alguma coisa aí. E quando eu fui ver, gente, eu já tava todo dia lá no mesmo horário pra acompanhar a novela, pra ver se tinha cena deles dois na novela. Eu tava louca. Só pra vocês terem uma ideia, eu curtia tanto esse casal, que eu ficava subindo tag lá no Twitter pra eles, né, gente? Ai, gente, era muito vida louca. Ai, foi uma época muito boa na minha vida, viu? E eu curtia bastante esse casal, de todo o entrosamento que eles tinham, né? Diante das câmeras, eu gostava do tema deles. O tema deles, né, gente, eu amava de paixão, amo até hoje. E é claro, né, gente, tá na minha playlist, porque eu amo. Aí você que assistiu a novela Chiquitita até tá se perguntando, mas e a Milly? E o Mosca, tu gostava deles? Olha, pra ser bem sincera com vocês, era um casal legal, a gente achava interessante, curtia, mas não era o meu tipo preferido dessa novela. Eu gostava bem mais da Pata e do Duda, gente. Se eu fosse colocar assim em segundo lugar um casal que eu gostava nessa novela, era a Cris e o André. Só que infelizmente, acho que enrolaram tanto essa novela que quando começaram a desenvolver a história do casalzinho, já foi tarde demais. Aí começaram a atropelar muito as cenas e acabou não tendo outras cenas. Tanto que de todos os casaizinhos infantos juvenis que se formaram nessa novela, acho que eles foram os únicos que não deram bitoquinha, né? No máximo, um beijo na bochecha. Mas sem dúvida, é um casalzinho que eu gostava bastante. Eu gostava muito de ver o Matheus Lustosa, né? Mas a Cíntia Cruz contracenando. A Pata também, né, gente? Ela que tomou a iniciativa de beijar o Duda, gente. Porque eles estavam naquela coisa de namorinho fake, né? E a gente sabe, gente, o que acontece com ter namoro fake, né? Uma das partes acaba ficando realmente apaixonado pelo outro. Mas o bom é que pelo menos nessa novela o Duda começou a gostar dela de verdade. É claro que rolou aquelas partes ruins, né? Que a gente já sabe. A mãe dele insuportável, muito preconceituosa, a Maria enchendo o saco, a Janu também, aquele negócio das apostas, tanta coisa, né? Mas pelo menos é um casal que eu gostei, que eu curti muito, que tiveram muitas cenas fofíssimas deles dois. Agora você vai me contar aqui nos comentários qual é aquele casal infanto-juvenil das novelas do SBT que tu acompanhou e que tu curtiu o casal, que tu gostou, que tu ficou encantadinha acompanhando a história deles. E é claro, até a próxima!